Um bom dia a todos, um bom domingo, estamos de volta. Como Paulo e Pedro, em suas cartas, saudava os irmãos, ou saudavam os irmãos, que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Eu quero fazer um devocional antes de nós abrirmos e ministrarmos a palavra de Deus. Paulo falando aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos manter os pensamentos, o coração nas coisas do alto, nas coisas de cima, onde Cristo está assentado. Nesses dias em casa, eu tive que adquirir um novo computador para trabalhar e também acabei comprando um novo micro-ondas. E chegando o micro-ondas, aquela dificuldade de a gente acertar o relógio, não é verdade? Então, como eu não consegui acertar o relógio, eu fui no manual e segui as orientações do manual e consegui programar o relógio, né? E nós temos um manual também, né? O manual da vida, que é a palavra de Deus, que diz que nós devemos, né, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas de cima, onde Cristo está assentado, principalmente nestes dias. Vamos nos desligar um pouco das coisas terrenas. Aliás, a Bíblia diz que nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, né? Somos forasteiros, né? Que a nossa morada, o nosso futuro, será com Deus na sua eternidade. Aí eu fico pensando, por que então nós nos agarramos, sendo forasteiros deste mundo, estrangeiros, peregrinos, por que nós nos agarramos tanto às coisas aqui debaixo da terra, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu quero citar aqui, nós não citamos nestes dias aí, os aniversariantes deste mês de maio. Estamos orando por vocês que completaram mais um ano de vida e os que vão ainda completaram mais um ano, né? Então, Egon, nosso diácono Egon Brum, fez no dia 3 de maio, nossa irmã Josefa no dia 7 de maio, nosso irmão Isaac Soares no dia 11, nossa diaconisa Márcia Franco no dia 13 de maio, a Fabiana Prandino no dia 14, Graziela Bezerra dia 14, Maria Regina Aranha Lia dia 14 e Tiago Vinícius de Moraes no dia 15, que foi ontem, antes de ontem. E nesta semana temos aí a Elizabeth Garcia no dia 19, a Zilanda Betim no dia 20, a Evalina José de Moraes no dia 22 e o Edson Leite da Silva no dia 23. E finalizando o mês, o casamento de Lloyd e Carlos, que está aqui nos ajudando, no dia 25 de maio, o Bruno Correia, o Vada,
no dia 28, a Neuza Oliveira Salvador, no dia 28, e a nossa irmã Kélia Oliveira Araújo, no dia 31 de maio. Que Deus abençoe, que você sejam abençoados e abençoadas pelo nosso Deus. Lembrando que teremos uma semana com alguns desafios, o pulmão, que deverá ser pago amanhã, no dia 18, e que você seja fiel em tudo, que você seja generoso. O Salmo 101, versículo 6, diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo, disse o Senhor. O que anda no caminho reto, este me servirá. Amém e amém. Eu quero abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 7 e 8, para a nossa reflexão nesse domingo, dia 17 de maio, neste domingo da família. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Que Deus abençoe esta reflexão, que Deus nos dê da sua graça, e uma inspiração nova, e simplicidade de palavras, de pensamento, para que esta palavra possa alcançar, atingir o propósito para o qual ela foi estabelecida e designada. Amém. Amém. Não se desespere. Não se desespere. Este é o tema desta reflexão. A Bíblia, que é este manual de vida, ela diz que nós temos que saber esperar, praticar a paciência, praticar o fruto da longanimidade. E como tem sido difícil nestes dias. Este verbo esperar, ele é tanto transitivo como intransitivo. Transitivo significa ter esperança em, contar com. Este verbo esperar, intransitivo, ele tem um significado de não agir, não tomar decisões, não desistir de algo, saber aguardar. Há um provérbio chinês, eu acho muito interessante e muito pertinente para os nossos dias. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. Interessante. E eu concordo com este provérbio chinês. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. Existe também, eu quero citar aqui um ditado árabe, que diz assim: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Isto porque no passado, antigamente, as tamareiras levavam de 80 a 100 anos
para produzir os seus primeiros frutos. Graças a Deus, atualmente, com as técnicas de produção modernas, agrícolas, temos, condições, né, de ver esse tempo reduzido. E esse ditado, ele é antigo, mas é um ditado sábio, né? Quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Falando da prática de saber esperar e de ter paciência, né? O sábio rei Salomão, falando da precipitação, né? O que é uma pessoa precipitada? Apressado, imprudente, irrefletido. Eu quero dizer, nesta manhã aqui, que a impaciência, ela é inimiga da esperança. A impaciência é adversária até mesmo da palavra de Deus. A impaciência se coloca contra, é contrária até mesmo à palavra e às promessas de Deus. Então, Salomão, falando em Provérbios, capítulo 14, verso 29, a respeito do paciente e do precipitado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Veja a verdade que Salomão revela aqui, na sabedoria que Deus lhe deu. Em Provérbios, capítulo 16, verso 32, Salomão afirma que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em Provérbios também, capítulo 29, verso 20, você já viu alguém que se precipita no falar? Salomão está perguntando. Há mais esperança para um insensato do que para o precipitado. Em Provérbios, capítulo 19, verso 11, diz que Deus nos dotou de uma sabedoria, e essa sabedoria que Deus deu ao homem, nos permite, nos dá condições, nos capacite para sermos pacientes. Diga amém. Então, com esta introdução, eu quero dizer o seguinte: espere com paciência a promessa de Deus, para que se cumpra no devido tempo. Não fique impaciente, inquieto, angustiado, questionando como será. Por que tanta demora? Por que tantos obstáculos? Por que tantas dificuldades, tantas perseguições, tantas humilhações? Saiba que você está no campo de treinamento. E qualquer que estiver preparado para receber a promessa, pode ter certeza, tenha certeza que a promessa de Deus se cumprirá. Eu quero citar uma frase aqui, e pelo menos se você não se lembrar de toda essa mensagem, lembre desta frase. Enquanto a calma e a paciência forem suas aliadas, você estará seguro. Você estará seguro. Essa semana eu estava lendo a história de Noé, que recebeu instruções de Deus para construir aquela arca. Deu todos os detalhes, as medidas, a matéria-prima que deveria ser usada, os compartimentos, enfim. E Deus enviou. Quando Noé completou 600 anos de idade, Deus enviou o dilúvio. As comportas do céu se abriram e as fontes da terra se abriram também. Choveu de maneira copiosa
durante 40 dias e 40 noites. As águas chegaram a quase 7 metros acima dos montes. Noé esperou 150 dias, 5 meses. E as águas começaram a baixar. 180 dias. E as águas continuavam ali. E tudo que Noé podia fazer com sua esposa, com os seus 3 filhos, com as suas 3 noras, era um esperar, era um aguardar. É verdade que eles estavam ali, confinados naquela arca. Como nós estamos, às vezes, né, nesses dias, em casa. Eu sei que você está aí, impaciente, senta no sofá e com o controle remoto, você vira 100 canais, 5, 6 vezes por dia e não acha nenhum programa atraente. Você que tem um quintal, você que tem uma varanda no apartamento, você deve ir 10, 20 vezes por dia. É impaciência. E tudo que Noé podia fazer era permanecer naquela arca. Passaram-se mais um mês, 210 dias. Quando Noé completou 601 anos, no dia do seu aniversário, as águas foram drenadas. Então, Noé abriu o compartimento de cima da arca e viu que o dilúvio havia terminado. E Deus abençoou, em razão da obediência, em razão da paciência. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Olha as promessas que Deus fez. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues nas suas mãos. Tudo que vive e se move lhe servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas também. Então, eles esperaram 1 ano dentro daquela arca. Que é tudo que eles podiam fazer. Cuidar dos animais, limpar a arca, dar o alimento para todas aquelas espécies. E Deus fez promessas para Noé e para a sua família. Deus tem promessas para você e para a sua família. Tenha certeza disso. Eu estava lendo também a história de Abraão. Deus fez uma promessa que daria a ele um filho. E ele tinha 75 anos quando Deus fez esta promessa. E esta promessa, ela só foi cumprida 25 anos depois, por ocasião do nascimento de Isaac. Nesses 25 anos ele teve que esperar. E ele teve que enfrentar, nesses 25 anos, muitas adversidades. Como, por exemplo, as desavenças entre ele e o seu sobrinho Ló. As desavenças e os conflitos entre os seus pastores, Abraão, e os pastores de Ló, o seu sobrinho. Ele teve que enfrentar e lutar com 4 reis que haviam conquistado 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Esses reis haviam conquistado estas cidades e levado como prisioneiro, capturado seu sobrinho Ló com sua família. Então ele teve que lutar para salvar e libertar o seu sobrinho Ló. Antes desta promessa tão abençoada,
que Deus deu a ele um filho, ele teve que administrar uma situação extremamente delicada com Abimeleque, rei de Gerar. Você conhece a história. Quando ele mentiu para o rei que Sara era sua irmã, não sua esposa. Mas ele esperou aqueles 25 anos. E Deus abençoou. Deus cumpriu a sua promessa na vida dele. Então não se desespere. Deus tem uma promessa para você. Eu estava pensando nos sonhos que José, filho, até então filho caçula de Jacó e Rebeca, quando ele teve aquele sonho com 17 anos, que eles estavam atando feixes no campo, e todos os feixes se inclinavam perante o chefe dele. Ele ficava, o seu feixe ficava de pé, e os 11 feixes se inclinavam diante do feixe de José, naquele sonho que ele teve. Depois ele teve outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante José. E nós conhecemos, queridos, que ele foi para o Egito. Passaram-se 13 anos. Desses 13 anos, 11, ele havia sido colocado no cárcere. E ele interpretou os sonhos do copeiro de Faraó e também do padeiro. E quando ele interpretou aqueles sonhos, ele disse: olha, lembre-se de mim, porque eu fui vendido como escravo para o Egito e nada fiz para receber esta punição. Tanto o copeiro como o padeiro saíram da prisão. É verdade que o copeiro foi restituído, o padeiro foi morto. Mas o copeiro se esqueceu. Passaram-se 2 anos ainda naquela prisão. 730 dias. 17.520 horas. 2.190 refeições. Foram os 2 anos mais amargos da vida de José. 2 primaveras, 2 verões, 2 outonos, 2 invernos, até que os seus sonhos se cumpriram e ele se tornou o primeiro-ministro da maior potência do mundo daquela época, do mundo antigo. Tudo que José podia fazer era esperar. Era esperar Deus agir, e é isso que nós precisamos fazer. Portanto, sejam pacientes até a vinda do Senhor, disse Tiago. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, outra vez. E fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O próprio Davi foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, ungido por Deus, mas não foi constituído de imediato para ser o rei de Israel. Teve que esperar Deus agir e aguardar o momento certo. Não se desespere. Eu me lembro de Simeão, já idoso, esperando a chegada do Messias, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino,
foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o dia da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava. Olha que o texto diz: esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, o seu povo. Então não se desespere. Simeão esperava a consolação de Israel. Nós já temos a consolação de Israel. Temos a presença de Deus. Temos o Espírito Santo. Fazemos parte desse particular e exclusivo tesouro de Deus. Quem de vocês, disse Jesus Cristo, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Davi, eu citei a respeito de Davi, diante de um cenário tenebroso, complicado, de conspiração, de ameaças, de hostilidades, de conflitos. Hoje os nossos conflitos são diferentes do que Davi viveu. Mas chega um momento, lá no Salmo 42, ele termina este salmo, depois de falar da sua situação, depois de chorar, depois de orar, depois de esperar um socorro de Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Espere em Deus, em outras palavras, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Interessante que o profeta Isaías, eu tenho uma admiração muito grande pelo profeta Isaías. E quando ele profetiza ao povo de Israel, lá no capítulo 30, versículo 18, interessante que o profeta revela que Deus é um Deus que também exercita a paciência. Que o nosso Deus é um Deus que espera. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça.
E ele termina esta profecia dizendo: como são felizes, essa declaração profética. Como são felizes todos os que nele esperam. Eu citei aqui que no passado, na antiguidade, uma árvore, uma tamareira, como nós chamamos um pé de tâmara, levava-se de 80 a 100 anos para produzir. Mas com as técnicas modernas, esse tempo foi abreviado. E Deus há, queridos, de abreviar esse tempo para nos abençoar. Então não se desespere. Mantenha calma, mantenha paciência. É verdade que às vezes a gente tem vontade de surtar. É verdade que às vezes a gente tem vontade de abrir mão da fé. É verdade que às vezes a perseverança é enfraquecida nas nossas vidas. Mas nós precisamos olhar para o manual da vida, que diz que nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. Não só hoje ou amanhã, mas até a vinda do Senhor. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E que Deus te abençoe. Que o espírito de perseverança, de paciência e de esperança esteja sobre a tua vida nesses dias. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã, por estarmos na tua casa, neste lugar de oração. Pela tua palavra, Senhor, que nos orienta, nos admoesta, nos repreende. Palavra que edifica, que nos dá, Senhor, a instrução, a orientação. Que tenhamos, Pai, a tua presença, mais do que nunca nesses dias. Que tenhamos a capacidade de esperar. Que possamos, Senhor, produzir este fruto, a tempo e fora do tempo. O fruto da longanimidade. Abençoa, Senhor, o teu povo, todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para sempre. Que você tenha um bom domingo, um bom dia e uma semana abençoada por esse Deus extraordinário, que está aguardando o momento certo para mostrar a sua bondade e a sua compaixão para cada um de nós. Amém?